Cumprimento todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também todos os nossos amigos que nos têm acompanhado. Nós estamos aqui em mais uma manhã, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. Eu quero aqui nesse momento, meus irmãos, meus queridos amigos, trazer uma reflexão na palavra do Senhor que me veio ao coração ontem. E esta reflexão se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 4. Vou ler apenas um versículo, versículo 4. É um versículo muito conhecido, que diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Meus amados irmãos e ouvintes, eu quero hoje trazer à tona um assunto que perturba a humanidade desde os princípios dos tempos. É a procura pela felicidade, a procura pela alegria. Algumas pessoas procuram essa felicidade, essa alegria, talvez em uma carreira de sucesso. Outros talvez procuram essa mesma felicidade em uma conta bancária, uma boa situação financeira. E de certa forma isso proporciona certos prazeres, isso proporciona certa liberdade, certos confortos. Há aqueles que ainda buscam a alegria, a felicidade no mundo das drogas, no álcool. Há aqueles outros que ainda procuram essa felicidade na dependência emocional de outras pessoas. E por aí vai. O mundo não tem alegria. O mundo procura essa alegria. E as pessoas que estão no mundo que não sabem ainda que é a verdadeira alegria vão procurar sempre essa alegria em objetos, em coisas, em conquistas, nas coisas que são passageiras nesse mundo. Porém, quero dizer que a alegria, ela tem um nome. A alegria é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Só Ele é capaz de preencher esse vazio da alma. Ser um cristão, ser alegre no Senhor, não significa estar ali simplesmente em uma boa situação de vida, quando tudo está bem, mas significa principalmente continuar alegre, continuar feliz em Jesus, apesar da situação não estar boa. E esse é o caso do nosso irmão Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta não dentro de um palácio, não sentado em uma cama confortável, não de frente com um computador dentro de uma boa casa, como nós, nossos tempos modernos, temos hoje essas possibilidades. Ou talvez nem em uma prisão domiciliar, como muitas pessoas hoje vivem, dentro do conforto da sua própria casa. Apóstolo Paulo escreve esta carta dentro de uma masmorra, doente, sozinho, passando frio, passando fome. Apóstolo Paulo escreve essa carta em seus momentos mais, talvez, tristes em sua vida, em que estava abandonado, em que estava sendo injustiçado, preso por amor do Evangelho. Paulo vai escrever: alegrai-vos no Senhor. Estamos falando de um homem que foi espancado, de um homem que foi perseguido, de um homem que foi apedrejado, de um homem que sofreu naufrágio, de um homem que sofria de uma enfermidade na carne. Estamos falando de um homem que era muito sábio em seu tempo, mas que considerou toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento mundano como esterco, porque conheceu a verdadeira sabedoria,
teve a revelação de quem era Jesus Cristo. E Paulo, dentro desse cenário, ele olha, e por mais que a situação não esteja favorável, ele lembra que a alegria dele está no Senhor. E que Jesus era o seu conforto ali, que o Espírito Santo te confortava. E ele dizia, olha, alegre-se no Senhor, porque esta é a nossa alegria, que não pode ser tomada de nós, que não pode ser corrompida pelas coisas desse mundo, que não é passageira. Por isso eu convido você, meu querido irmão, que se afastou dos caminhos do Senhor. Lembre-te do primeiro amor, lembre-te daquela alegria que só o Espírito Santo pode te dar. Quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, que ainda não conhece essa alegria que é Jesus Cristo. Essa alegria verdadeira que o mundo não pode dar, que as pessoas não compreendem. Talvez você se pergunte, mas Wanderson, tantas pessoas que dizem ser amadas por Deus sofrem perseguições nos países orientais, na Ásia. Sim, temos o continente africano, cristãos estão morrendo nesse momento, famílias que estão sendo destruídas, mas eles não negam sua fé em Jesus, porque eles já descobriram essa verdadeira alegria, essa verdadeira felicidade, que nem mesmo a morte pode tirar delas. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor nos vossos corações. Sou apenas um mensageiro da palavra do Senhor. Nós só temos o poder de trazer a mensagem até os seus ouvidos. E quem convence é o Espírito Santo. Que Deus possa nos guardar nesse dia, que Deus possa te abençoar. Guardar você, a sua família. Abençoar no seu trabalho. Te dar saúde, te dar bênçãos espirituais. E principalmente a alegria que o fruto do Espírito Santo proporciona em você. Que Deus abençoe a todos. Amém.